matemática, que é uma coisa genial, mas ela precisa ser entendida de uma maneira mais tranquila, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te pedimos que esteja aqui nesse grupo com total liberdade, porque tudo isso é para ti, Senhor. Na verdade, nós vivemos para aprender de ti, para que possamos fazer aquilo que tu queres, Pai, nesse mundo. Nos ajude, Senhor, a entender plenamente a tua palavra, cada meandro do que foi escrito, do que os autores colocaram, inspirados por ti, que nós consigamos entender, Senhor. Me ajude, me capacite, Pai, a explicar daquela maneira que o Senhor quer que seja dita. Te pedimos e já te agradecemos, Pai, no nome adorado e sagrado de Jesus. Amém. Então, na última aula, eu fiz 2 Samuel 21 e 23. Eu hoje vou fazer 2 Samuel 21, 23 e 24, tá? Porque eu vou voltar em 21 para poder a gente entender melhor. Que até eu entendi melhor estudando hoje, achando que ia estudar para o 24. Mas até eu entendi melhor isso hoje, tá? Então vamos lá. E agora nós vamos ter o final do livro de Samuel com um anticlímax. O que isso significa? Como é que um bom livro termina? Um bom livro de história termina, mesmo que história não é história fictícia só não, história com H, história mesmo. Ele termina com um clímax, né? Encerrando aquela história de uma forma, com uma conclusão daquele ciclo sendo encerrado na vida de alguém, né? Acho que a gente está aí nem sei desde quando que a gente está estudando Samuel. Eu ia ver, mas até esqueci. Eu não sei se a gente está estudando desde maio, mas acredito que é mais ou menos isso. A gente está estudando o livro de Samuel, estudamos o primeiro e estamos terminando o segundo livro e vemos tudo que Davi passou e enfrentou. E como Deus levantou esse homem como o seu servo, o seu rei ungido. Agora, no capítulo 24, esse livro termina num anticlímax, numa praga, numa desobediência de Davi. Ao invés de terminarmos com as façanhas dos guerreiros, nós terminamos com as tretas públicas dentro do reinado de Davi, com as picuinhas, as tretas, as coisas subversivas, né? Ao invés de terminar com triunfo, o livro termina com fracasso. E provavelmente essa história do capítulo 24 pode estar fora de ordem cronológica. Isso é muito importante que seja dito. Lembram? Eu falei isso lá no meio dos estudos. Eu falei isso algumas vezes, que os autores narrativos do Antigo Testamento não estão preocupados com a ordem cronológica. Que evento veio antes do outro. Eu sinalizei isso quando Davi mata Golias, lembra? Depois que Davi encontra com Saul. Isso fica meio fora da ordem cronológica, né? O autor não se preocupou com a cronologia dos fatos. E provavelmente o evento final do capítulo 24 não acontece no final da vida de Davi. Pode ter acontecido muito antes. Mas o autor foi intencional em terminar o livro dele com este evento pecaminoso que Davi, né, da vida de Davi. E chama a nossa atenção para que nós nos perguntemos o porquê que o escritor quis colocar no final do livro de Samuel essa história de anticlímax, de Davi pecando novamente contra Deus e vindo maldição contra o povo de Israel. Para que entendamos o capítulo 24, nós vamos voltar à estrutura quiasmática, que eu já expliquei o que é. Se tiverem dúvida, depois eu falo de novo. Lá do capítulo 21. Lembram do quiasma que eu tinha falado, né? É uma ideia que se junta com a ideia final, que é a ideia
a segunda ideia que se junta com a penúltima e a ideia no meio que é o mais importante, né, do quiasma, que foi a praga causada por Saul, os guerreiros, o salmo, a ideia principal. Aí vem os guerreiros novamente e a praga causada por Davi. Essa é a estrutura quiasmática desse livro. Então, nós vamos ver a primeira praga causada por Saul no capítulo 21, porque esse acontecimento vai ajudar que entendamos a ideia do autor em colocar este evento final na vida de Davi também. Esse evento final na vida de Davi também, né? Como é um quiasma. Então, eu vou ler esse versículo. 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. O rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. E aí a gente pergunta, onde está escrito que Saul matou os gibeonitas no livro de Saul? Né? Temos a fome acontecendo em Israel e Davi perguntando a Deus por que de estarem passando por essa fome. Deus responde a Davi que diz que isso é culpa de Saul, é consequência da desobediência do rei Saul contra os gibeonitas. Aí vem a explicação. Saul provavelmente atacou e quebrou o tratado que Israel tinha com os gibeonitas. Essa é uma história que não está na Bíblia, né? Essa quebra de tratado, isso não está na Bíblia. Não sabemos quando isso aconteceu, quando Saul provavelmente atacou e matou os gibeonitas, ou fez alguma coisa contra eles, mas provavelmente isso aconteceu, muito provavelmente isso aconteceu. Por quê? Aí nós perguntamos, né? Por que eu cheguei a essa conclusão, né? Vamos lá. Que importância esse povo tem, esses gibeonitas? Que importância ele tem? A gente se pergunta. Por que os gibeonitas aparecem aqui e qual a importância desse povo para a nossa grande história? Nós temos que voltar lá em Josué. Olha bem, ali a resposta está em Josué. Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, fica 40 anos vagando no deserto e entram, né, na Terra Prometida. E quando eles entram em Canaã, aparece este povo, os gibeonitas. Eles enganam Israel, eles se fingem ser um povo de longe, mas estavam perto. Eles pedem clemência de Israel e Josué faz uma aliança com o povo gibeonita. Isso está lá em Josué, no capítulo 9, versículo 15. Está escrito assim: Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram um acordo com um juramento. Esse juramento aqui, ele é feito da seguinte maneira: é o pacto que Josué fez com os gibeonitas, assegurando que eles não seriam atacados, que eles seriam preservados. Possivelmente, esse juramento, esse pacto com igual aquele pacto que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis, aonde um animal era cortado ao meio, lembram? Naquele tempo não existia uma aliança, naquele tempo não existia contrato, cartório, nada disso. Então, eles usavam de alguns artifícios para firmarem seus contratos, né? E era feito da seguinte maneira: um animal era morto e cortado ao meio. As duas partes daquele pacto passavam entre o animal cortado. E enquanto passavam entre o animal, iam dizendo: eu vou cumprir a minha aliança, tal. Entendeu? Era feito assim o contrato. Aí a gente vai em Gênesis para entender. E se descumprir a minha parte do pacto,
que eu morra. Era assim feito os contratos, as alianças. Uma aliança, um tratado, era feito desse jeito. Abraão passou por isso com Deus. Ele fez um contrato com Deus. Deus fez esse tratado com Abraão. Na verdade, não foi Abraão com Deus, foi Deus com Abraão, mais sério ainda, né? Abraão sonhou com um animal cortado ao meio. Na verdade, foram alguns animais cortados ao meio, e uma chama passava entre os animais. A diferença é que na aliança com Abraão, só Deus passou entre os animais. Abraão não passou, foi só Deus. Era Deus dizendo que se eu não cumprir o que prometi, que eu morra como este animal, que eu morra como este animal. Só Deus passou entre os animais. É Deus dizendo, eu vou ser fiel, mesmo que você não seja fiel. Voltando ao nosso texto aqui, provavelmente o pacto foi feito com os gibeonitas, foi desse jeito, foi esse tipo de pacto. Então, o povo de Israel fez uma promessa. Nós não mataremos e não atacaremos os gibeonitas. Mas o rei Saul atacou e matou alguns gibeonitas. Ele quebrou o pacto. E de acordo com a aliança que foi feita, que era feita naquele tempo, que Israel morra se o pacto for quebrado por Israel, né? E Saul quebrou o pacto e chegou a hora que veio a aflição e a fome. E Davi pergunta a Deus, que responde que Saul quebrou esse pacto. Imediatamente, Davi se pergunta como nós poderemos resolver isso. E aqui nós vemos esse texto, né, esse versículo em 21, versículo 3. Davi lhes perguntou, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Aí, a gente tem que voltar. A Bíblia é um livro denso, né? Um livro que a gente tem que ir e vir para poder entender na sua essência, né? Exatamente como Deus quer que a gente entenda. E aí, indo lá em Números 35, capítulo 35, versículo 33, a gente encontra o seguinte: essa medida garantirá que a terra em que vivem não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que será expiado pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Isso é a lei. Números é a lei, é o livro da lei, né? Faz parte da lei, do Pentateuco. Então, vejam bem, existia uma lei veterotestamentária, tá? Que é uma lei veterotestamentária? É a lei do Antigo Testamento, que é a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Existe uma lei que é veterotestamentária, de que a única maneira de expiação para esse crime é o que o assassino fosse morto. A famosa frase, né? Olho por olho, dente por dente. Se Israel matou os gibeonitas, que Israel também morra. Entendem a lógica desse texto? E Davi pergunta, como este pecado pode ser expiado? E os gibeonitas dizem, Saul descumpriu este trato, e já que Saul está morto, que os filhos dele morram. É um texto difícil de ler e de entender, sem dúvida nenhuma, né? E isso acontece. Porque o que acontece? Saul estava morto. E aí, como é que o povo quis? O povo quis os descendentes de Saul. Porque naquele tempo era assim. A descendência levava as bênçãos ou as maldições do seu antecessor, né? Do seu patriarca, enfim. As bênçãos ou as maldições seguiam. E os crimes também. Isso acontece aqui. Davi não quis entregar Mefibosete, porque Davi fez um trato com Mefibosete, fez um trato ainda com o pai dele, que foi Jonatas.
Entendeu? Então, ele não quis entregar, porque Davi era leal a ele. Mas Davi entrega os filhos de Saul. 7 filhos, que eu digo é descendentes, né? Netos e bisnetos, enfim. 7 deles foram mortos. Essa foi a maneira do mal ser espiado. Tim Chester, como eu sempre cito aqui, ele fala algo muito interessante, que é o seguinte: a expiação pode parecer ofensiva às sensibilidades modernas, ou seja, à nossa sensibilidade, ao nosso entendimento. Nossas teorias de expiação podem fazê-la parecer bastante limpa e nossas teorias da expiação podem fazê-la parecer bastante limpa e nossa arte da igreja pode embelezá-la. Mas a expiação que está no centro da nossa salvação envolveu a morte lenta e sangrenta de Jesus em uma cruz de madeira. Não era limpo, nem era bonito. Foi brutal e violento. A expiação não é uma teoria intelectual ou uma peça inteligente de contabilidade ou uma transação em papel. É sangrento, bruto e feio. Mas observe isto: a expiação é feia porque o pecado é feio. O pecado se apresenta a nós como uma bela máscara para que sejamos tentados. Mas por trás da máscara há um cadáver em decomposição. O pecado é a morte. A morte é o pecado em suas verdadeiras cores. E a morte é o que é necessário para que o pecado seja expiado. Qual é o salário do pecado? É a morte. Quem é o pai do pecado? É Satanás. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, eu repito isso, muito cuidado com os nossos pecados de estimação, sabe? Que muita gente, nós também devemos ter pecados de estimação. Aquele que você, não, mas um dia isso melhora, não, mas agora eu não estou pronta, não, mas é difícil para mim, são os pecadinhos de estimação. E até aqueles pecados mais sérios que a gente pode resvalar neles, a gente pode debruçar em cima deles e como essa máscara linda, porque Satanás não é feio não, tá? Essa coisa de que Satanás é horroroso, é isso e aquilo, isso é muito do lúdico. Satanás era o anjo mais belo, o anjo mais capaz, era o querubim, era o cara, ele era o cara dos anjos do céu. Entendeu? Ele era, o nome dele é Lúcifer, é luz. Então, o pecado ele não vem pra gente como aquela máscara do demônio, sabe? Não. O pecado vem pra gente com uma máscara linda, porque ele nos engambela, ele nos fascina, ele nos, sabe, nos seduz. O pecado nos seduz. E isso é muito sério, porque um pecado chama outro, que chama outro, e não existe acepção de pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. Estar contra aquilo que o Senhor nos ensinou, aqueles preceitos que o Senhor nos dá como manual de vida, para que a gente não aconteça isso. O pecado gera morte, para que a gente não morra em vida. Então, voltando lá, a maneira como a Páscoa foi estabelecida entre Israel e os gibeonitas foi a expiação de alguém morrendo por causa do pecado de alguém. O que isso lembra? A nossa Páscoa, que foi o quê? A expiação de Jesus morrendo pelos nossos pecados. Só isso já deve ser para nós um grande combustível, né? Um grande incentivo para que a gente evite o máximo possível de pecar. Porque Jesus morreu por esse pecado que a gente vai cometer. Ele morreu por isso. O sangue dele, o precioso sangue dele, o sangue de Deus, gente, o sangue de Deus,
o precioso sangue carmesim foi derramado na cruz por esse pecado que a gente está a fim de cometer. Por isso que a gente acha, não tem nada demais. O que tem demais? Tem nada a ver. Qual o problema? Todo mundo faz. Por esse pecado ele morreu. Morreu por amor. Os filhos de Saul morreram no lugar do povo. É brutal, é sangrento, é difícil de ler, mas isso está nos educando e ensinando para algo mais importante. O autor de Samuel foi um gênio em colocar esse texto em estrutura quiasmática. Essa praga de Saul vai nos ajudar a entender amanhã, que eu vou falar disso amanhã, como que Davi vai se livrar do seu próprio pecado. Se o erro de Israel com os gibeonitas já trouxe morte, imaginem o que o erro de Israel para com Deus pode trazer. Uma consequência muito pior. Então, gente, amanhã eu vou terminar isso, essa estrutura quiasmática, e eu achei, quando eu comecei a estudar isso, eu achei isso tão importante de ser dito, sabe? Porque da última aula, a gente leu o capítulo 21, a gente explicou, mas a gente não entendeu desse jeito. Eu, pelo menos, não tinha entendido. Você entendeu desse jeito, Manu? Não, é capaz de eu ler amanhã e não entender do jeito nem de ontem nem de hoje. Pois é, então eu não tinha visto por esse ângulo, sabe? Aí quando eu estava estudando, eu falei, gente, eu preciso falar disso. Eu já falei o capítulo 21, hoje vocês viram que eu não li a Bíblia, porque eu tinha lido na última aula, esse capítulo 21 todo. E o 22 também, eu li o 21 e o 22. E assim, eu achei muito, muito interessante. O pecado de Saul, o pecado de Davi. E todos esses pecados nos lembram, apontam para a nossa expiação. Nós hoje somos justas, somos justificadas na cruz porque ele morreu em expiação por nós. Ele morreu em expiação por aquele livro que a gente não devolve ao coleguinha. Porque foi emprestado e a gente não devolveu. Ele morreu em expiação por aquele vinho que a gente toma mais e perde a... Está escrito na Bíblia que a gente não pode perder o sentido, perder a nossa, sabe, o nosso norte. Ele morreu em expiação pelo livro, pelo que não é devolvido na videolocadora, mas isso é muito velho, né? Isso significa dizer que a gente não devolveu alguma coisa. Esse pecado acabou. Acabou. Pois é. E é isso, gente. Por uma mentirinha que a gente conta, sabe? Pô, a pessoa liga, a gente não tá, não. Isso é mentira. A gente tá. Por uma mentirinha. Ele morreu por isso, assim como ele morreu pelo homicida, que confessa a ele, se arrepende, paga do seu pecado, mas é perdoado. E é isso que eu queria falar hoje. Amanhã, o compromisso que eu e Carla tínhamos não vai acontecer, e eu vou terminar o livro amanhã, tá? Um livro encantado que não termina nunca. Fala aí, Manu, fala, Carol, Carla. A gente vai chegar em Apocalipse, mas Samuel não acaba. Com certeza. Acho que Samuel vai acabar junto com Salmos. Quando acabar Salmos, que tá faltando pouco. Tá faltando no 27? Já. Amanhã a gente termina Samuel e terça-feira, sexta, né? Eu acho que eu vou fazer terça, porque você é a primeira a falar, para poder a Ju falar na quinta. Vou falar de Eva. Eu vou ver no grupo a gente. Que aí eu... Não tô deixando maluca, não? Você não vai fazer na sexta? Pois é, mas eu tô aqui pensando em fazer na terça, para a Ju poder começar a parte dela na quinta. Porque eu vou falar primeiro de Eva, né? Uhum. E se eu falar primeiro de Eva, a gente sai da cronologia, que eu vou falar só na sexta.
Aí eu tô pensando em falar na terça, o que você acha? Para poder começar a Eva, e na quinta a Ju já fala da outra mulher que a gente vai resolver, e na sexta eu falo de outra pessoa. Depois a gente vê isso, vai deixar todo mundo doido. Fala aí, Manu, o que você acha do livro de hoje? Ainda dá pra gente falar um pouquinho. Sandra, sinceramente, é um livro muito complexo para mim. Eu acho que para eu entender esse livro todo, eu ainda preciso ler ele algumas vezes. Ele é um livro grande, ele é um livro que ele envolve muitas outras passagens da Bíblia. E quando a gente chegar em crônicas, a gente vai ver esse livro de novo. Porque Crônicas conta essa história toda de novo, só que como crônica. Por salmos, dá para passear por números, dá para passar por crônica. Então ele é um livro muito rico, né? E tão rico, tão denso, e não é um livro de fácil compreensão. Eu espero que eu tenha ajudado. E a gente conseguiu absorver muita coisa. Eu tenho certeza que quando a gente relê uma outra situação, a gente vai digerir melhor outras coisas ainda. É verdade, eu espero ter ajudado, porque realmente você vai e volta, você tem que lembrar, você tem que, né? E, gente, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Não é simples, né? Não dá pra dizer que, de repente, se fosse o primeiro livro que eu li na Bíblia, com certeza ficaria complicado, entendeu? Mas é um livro muito, muito, muito poderoso, assim. Poderoso, a palavra é essa, ele é poderoso. Muito poderoso, né? Ele fala de grandes homens de Deus, ele fala de grandes marcos históricos e bíblicos. Então... Fala de grandes pecados, né? Grandes pecados, pecados perdoados, né? Pecados que ainda que foram pecados tão graves, não descaracterizaram essas pessoas como homem de Deus. Isso é grandioso. Nos ensina como sermos mulheres de Deus, porque pecar é inerente ao ser humano. Só que Davi mostra, né, são antagonismo a Saul, que Saul não se consertou, não confessou, não se arrependeu. Continuou pecando até enlouquecer. O pecado enlouquece. E Davi não. Davi, quando era admoestado pelo Senhor, Davi vinha e, Senhor, errei. Me ajuda. E ele reconhecia tantas vezes que não era ele, né? Que ele pereceria enquanto Saul era extremamente vaidoso. Vaidade é uma merda. Arrogante. É um horror. Então, assim, e quantas vezes, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com a arrogância, é uma coisa que eu tenho que vigiar muito. É uma coisa que em mim, assim, às vezes eu falo, cara, eu não posso ser arrogante. É uma coisa da minha personalidade, mas eu tento vigiar, mas eu, às vezes, peco por isso. E eu também. Coisa que a gente precisa ficar atento mesmo. Eu também. Arrogância, prepotência. Então, tem que vigiar. É isso, meninas. Manu, vou fazer uma cirurgia segunda-feira. Vou pedir para você orar. Oi? Vou fazer uma cirurgia segunda-feira. Hoje, 9 horas da manhã, o médico fala que eu vou fazer uma cirurgia segunda-feira. Eu que me viro em dinheiro. Vai fazer Eva? Hã? E terça vai fazer Eva? Vou estar em casa. Eu vou estar em casa. Eu acho que dá. A gente vê, mas eu acho que dá. Vai, amado. Vou estar em casa. Né, Carla? Vou estar em casa, não vou, Carla? Tem que fazer essa cirurgia aqui, né? Não era aí, né? Ah, minha filha, por que você não falou isso comigo antes? Eu não soube que tinha dado entrada na cirurgia. Mas não vou estar em casa, eu? Vai, ué. Aqui, em nome de Jesus. Amanhã eu vou fazer uma entrevista. Então, ó. De emprego? Não, da minha pós. Ah, tá. Também vamos orar por isso. Acho que a gente vai... Se fosse de emprego, só se fosse de meia-noite às 6. Eu posso trabalhar. Fiquei apavorada. De meia-noite às 6 é um horário produtivo, não tem tanta gente atendendo, acho uma boa oportunidade. Eu posso fazer um emprego alternativo também, tá de boa. O corpo, né? Tá bom. Ela não tem mais o que fazer, ela quer fazer uma outra pós, você acredita nisso? Porque ela tem muito tempo. E assim, pertinho, né? Aqui, ali no centro.
Ali na Cascatinha, após que ela vai fazer. Bem A ali. Carla, ela tem que fazer muito botox mesmo na vida dela, porque ela vive com tanta intensidade que ela já deve ter pelas minhas contas 60 anos. Fala aí, Manu. Então a gente tem que orar pela cirurgia da dona Sandra e pela paz da dona Carla. Só isso, E né? pela resposta, que eu estou orando, já estou arregimentando um monte de santo do Senhor para dar minha resposta. Já orei hoje a respeito disso também. E eu também. Nossa, orei muito. Vamos, ainda creio que temos 24 horas aí para o Senhor usar alguém. Eu creio. Não, mas na minha vida, o Senhor, Ele ama fazer isso. Ele ama Não é na sua, não. 45 do segundo tempo, com o juiz já com apito na boca. Cara, quantas vezes? É porque eu não perco a esperança. E ele tenta ver se eu vou manter a esperança, mas eu mantenho até o final e depois também. Não é só conversa, não. Ele também curte fazer isso comigo. Ele adora fazer Que isso comigo. responde? Quê? Que, Carlos? Que responde que? Eu tô orando. Eu tô orando. Pai, nós queremos te agradecer por essa reunião, pela sua palavra. Nos ajuda, Pai, a sermos melhores a cada dia. Coloca, Deus, em nós um coração contrito, um coração arrependido. Um coração, Deus, de acordo com a sua palavra. Nos ajuda, Deus, a guardar a sua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ti. Pai, eu peço ao Senhor nesse momento, para que as suas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, os seus ouvidos inclinados. Peço, Deus, pela vida da Sandra nesse momento. Pai, ela tem uma cirurgia a ser realizada. Pai, não importa se é de pequeno porte ou não, mas nós precisamos que o Senhor seja o médico a realizar. Amém. O Senhor esteja ali naquele centro cirúrgico, Amém, realizando todos os procedimentos. Que as mãos sejam conduzidas pelo Senhor, Pai. Eu te peço no poderoso nome de Jesus para que tudo venha correr de acordo com a sua vontade, que seja um sucesso, que venha superar as expectativas, Pai. Guarda, Senhor, a entrada e a saída dela no hospital, para que ela venha, Deus, mais uma vez glorificar o teu nome, Deus. E, Pai, o Senhor sabe que nós precisamos de uma resposta. Usa, Pai, quem o Senhor quiser. Usa, Deus, o Senhor tem liberdade, Pai, mas não permita que a sua filha seja confundida. Que a sua filha, Senhor, esteja sem uma direção da sua parte. Dá sinal, Senhor, dá estratégia, dá visão, dá sonho, Senhor. Levanta profeta. Deus, o Senhor é o Deus que pode fazer e falar da maneira que o Senhor quiser. Mas o Senhor é o Deus que dá direção para as suas ovelhas. Por isso eu te peço no poderoso nome de Jesus. Traz a resposta do céu, Senhor, sobre a vida da Sandra, sobre aquilo que ela precisa realizar na vida dela e na vida da Clara. Em nome de Jesus. Senhor, coloca a vida da Carla nas tuas mãos. Peço, Jesus, para que o Senhor venha estar nessa entrevista que ela vai realizar, que o Senhor conduza as palavras, os testes, tudo, Deus, que for feito, Deus, que seja o Senhor à frente, capacita a sua filha. Deus, que se for da sua vontade, que o Senhor venha, Deus, realizar essa pós-graduação, que venha ser tudo de forma calma, tranquila, que não venha trazer peso sobre a vida da Carla, Deus, que já tem tantas coisas para serem realizadas, porque aquilo que o Senhor traz não nos traz dores. Então, Deus, que o Senhor venha fazer com que tudo ocorra de forma tranquila. Guarda ela, Senhor, onde quer que ela esteja. Guarda ela no carro, Senhor. Livra ela, Deus, de acidente, do homem mau. Que os seus anjos estejam guardando ela. A vida da Carla pertence ao Senhor, Deus. Mantenha a mente dela, Senhor, ligada no Senhor. Deus, ela hoje não conhece mais o Senhor só de ouvir falar, mas os seus olhos, Deus, já começaram a te ver. Então guarda a vida dela, nos dê uma noite de sono tranquila, guarda a minha casa, a minha família, Pai. Guarda, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.